Será que ignoramos um dos momentos mais discretos, porém fundamentais, de todo o Antigo Testamento? Uma passagem tão breve que muitos a leem sem perceber sua profundidade, mas que o Novo Testamento transforma em base para um capítulo inteiro sobre a natureza de Cristo. Um homem surge sem aviso, sem origem registrada, sem pais conhecidos, sem datas de nascimento ou morte, apenas 3 versículos em Gênesis, e depois, um silêncio de séculos. Até que, de repente, um salmo menciona, e o próprio Jesus usa suas palavras para explicar sua missão. Quem era esse homem? E por que as Escrituras o apresentam como superior a Abraão? Hoje, voltamos a um encontro quase esquecido, ocorrido num vale próximo a Salém. Não por mera curiosidade, mas para compreender como esse breve diálogo aponta para o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, o sacerdote que cumpre a justiça, estabelece a paz e intercede para sempre. Melquisedeque entra na narrativa bíblica sem alarde, como se surgisse do nada, num capítulo já carregado de conflitos e intervenções divinas. A cena se passa em Gênesis 14, em meio a uma guerra regional que assola Canaã. 4 reis do Oriente se unem para invadir o território, derrotando uma aliança de 5 reis locais e saqueando suas cidades. No meio do caos, pessoas e bens são levados como espólios de guerra, e entre os cativos está Ló, sobrinho de Abrão, que havia se estabelecido perto de Sodoma. O que parecia um simples episódio político e militar se transforma no palco onde Deus demonstra sua fidelidade ao seu servo, Abrão. Ao saber que Ló fora capturado, Abrão não hesita. Reúne 318 homens treinados, nascidos em sua casa e sob sua autoridade, e parte em perseguição aos invasores até Dan, no extremo norte. Sob o manto da noite, divide suas forças, ataca e derrota os inimigos. A vitória é completa, recupera todas as pessoas, incluindo Ló, e todos os bens roubados. Um homem comum, movido pela fé, assume o papel de libertador, mas Gênesis deixa claro que a verdadeira história é a de Deus, que age por trás de tudo. É justamente nesse momento, após a batalha e no caminho de volta, que algo inesperado acontece. Enquanto Abrão retorna, uma figura misteriosa surge na narrativa, ocupando um espaço que parece desproporcional à sua breve aparição. Melquisedeque, rei de Salém, traz pão e vinho. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo. Sem genealogia, sem passado, ele é apresentado simplesmente como rei e sacerdote em uma só pessoa. Rei de Salém, provavelmente um nome antigo de Jerusalém, e sacerdote do mesmo Deus que chamou Abrão. Gênesis não oferece explicações, apenas registra o fato e segue adiante. Melquisedeque pronuncia uma bênção que desvia o foco da força de Abrão para a soberania de Deus. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. As palavras são claras, a vitória veio da intervenção divina. Em resposta, Abrão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo, reconhecendo nele um verdadeiro sacerdote do Deus Altíssimo. E, tão rápido quanto apareceu, Melquisedeque desaparece da história. Gênesis segue com o diálogo entre Abrão e o rei de Sodoma, deixando essa figura enigmática como uma sombra breve, mas marcante, na narrativa. No entanto, as Escrituras ainda não haviam terminado com ele. Sua aparição em Gênesis 14 se tornaria a base para revelações posteriores e reflexões profundas sobre sacerdócio, realeza e a obra de Cristo. Quase 1000 anos depois do encontro entre Abrão e Melquisedeque, seu nome ressurge em um dos salmos mais importantes da Bíblia. O Salmo 110 apresenta uma profecia real, na qual o Senhor fala a uma figura misteriosa que Davi chama de Meu Senhor. Esse personagem é maior que o próprio Davi, está sentado à direita de Deus e receberá vitória sobre todos os seus inimigos. No meio dessa proclamação real, surge uma declaração surpreendente sobre o sacerdócio. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus não apenas faz uma promessa, ele a sela com um juramento, enfatizando a solidez do que está estabelecendo. Essa é a única vez, depois de Gênesis 14, que o nome de Melquisedeque aparece no Antigo Testamento. O silêncio de séculos torna essa referência ainda mais impactante. Davi, embora rei de Israel, não pertencia à tribo de Levi, portanto, não exercia funções sacerdotais sob a lei de Moisés.
No entanto, o Salmo 110 fala de um personagem futuro que uniria autoridade real e ministério sacerdotal em uma só pessoa. Ele não seria um sacerdote da ordem levítica, ligada a Arão e ao culto do tabernáculo, mas da ordem de Melquisedeque, um modelo anterior, que precede a lei e não depende de linhagem tribal. Algumas características desse sacerdócio se destacam. Primeiro, ele está fora da tribo de Levi. Na época de Davi, o sistema levítico já estava consolidado, mas Deus aponta para trás, além do Sinai e de Arão, voltando a Gênesis 14. Segundo, esse sacerdote é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote. Como Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, a figura prometida no Salmo 110 reina como rei e serve como sacerdote. Terceiro, ele é designado por juramento divino, não por nascimento ou escolha humana. O Senhor jurou e não se arrependerá, isso mostra que seu papel se baseia na decisão imutável de Deus. Por fim, seu sacerdócio é descrito como eterno. Ao contrário dos sacerdotes levitas, que serviam por um tempo e depois morriam, esse sacerdote exerce um ministério que não tem fim. Para os cristãos que leem o Novo Testamento, o Salmo 110 se torna uma chave essencial para entender a identidade e a obra de Jesus. Ele não é apenas o filho de Davi e o Messias prometido, reinando à direita de Deus, mas também o sumo sacerdote eterno, designado por juramento divino e servindo segundo a ordem de Melquisedeque. Seu sacerdócio não se baseia em linhagem humana, mas na nomeação direta de Deus em uma vida que a morte não pode interromper. Assim, o Salmo 110 une realeza e sacerdócio, apontando para Cristo como o Senhor reinante e o mediador eterno de seu povo. A carta aos Hebreus retoma a breve passagem de Gênesis 14 e a interpreta com uma clareza teológica impressionante. O que parecia, à primeira vista, um episódio curioso na vida de Abrão se revela, sob a inspiração divina, um modelo cuidadosamente planejado. O capítulo mostra que Melquisedeque é uma sombra dada por Deus, que aponta para Cristo. Ao observar não apenas o que as Escrituras dizem, mas também o que elas não dizem, Hebreus extrai verdade sobre um sacerdócio diferente, que não depende de genealogia, tempo ou limitações da lei. A carta destaca os silêncios intrigantes de Gênesis. Melquisedeque não tem pai, mãe ou genealogia registrada, não há início ou fim de seus dias. Sua aparição é tão súbita quanto seu desaparecimento, mas seu impacto ecoa através dos séculos. Sentem que sua fé é frágil ou que suas falhas os afastam da presença de Deus. A carta aos Hebreus não só avisa a realidade do pecado, mas também não permite que ele tenha a última palavra. O que define o acesso ao Pai não é a ausência de erros, mas a presença de um sumo sacerdote que não apenas compreende nossas fraquezas, mas as carregou em seu próprio corpo. Sua intercessão não é um pedido tímido, mas uma declaração firme: eu os conheço pelo nome, e seus nomes estão escritos em minhas mãos. Esse sacerdócio eterno também redefine a ideia de segurança espiritual. Muitos buscam garantias em rituais, em fórmulas de fé ou em performances religiosas, como se a salvação dependesse de manter um padrão impecável. Hebreus, porém, aponta para algo mais profundo: a segurança não está no que fazemos, mas em quem Cristo é. Ele não é um sacerdote que precisa ser substituído a cada geração, sua obra não se desgasta com o tempo. Quando a Bíblia diz que ele pode salvar completamente os que por ele se chegam a Deus, a palavra grega usada para completamente, panteos, carrega a ideia de algo que não deixa lacunas, que não falha em nenhum ponto. Não há exceções, não há condições ocultas, não há cláusulas que invalidem sua promessa. Essa verdade confronta a tendência humana de medir a proximidade com Deus por méritos pessoais. Quantas vezes, mesmo sem perceber, tratamos a graça como um empréstimo que precisa ser pago com boas obras? Ou reduzimos a fé a uma lista de acertos e erros, como se Deus mantivesse um registro de nossas falhas? Hebreus desmonta essa lógica ao mostrar que o sacerdócio de Cristo não se baseia em transações, mas em um juramento divino. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que Deus prometeu, ele cumpre, não porque somos dignos, mas porque ele é fiel. A superioridade desse sacerdócio também se revela na maneira como ele lida com o pecado. Os sacrifícios levíticos eram repetidos porque não podiam remover a culpa, apenas cobriam os pecados temporariamente, como uma sombra que esconde,
mas não elimina a sujeira. Cristo, porém, não ofereceu um animal, mas a si mesmo, uma vez por todas. Sua morte não foi um paliativo, mas uma solução definitiva. Quando ele clamou "o está consumado", não estava anunciando o fim de um ritual, mas o cumprimento de tudo que a lei e os profetas apontavam. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, sinalizando que o caminho para Deus não estava mais restrito a um lugar ou a uma linhagem, mas aberto a todos por meio de Cristo. Essa realidade transforma a forma como vivemos a adoração. Se o sacerdócio de Cristo é eterno e sua obra é completa, então nossa relação com Deus não precisa ser marcada por ansiedade ou desempenho. Não adoramos para conquistar favor, mas porque já o temos. Não nos aproximamos com medo de rejeição, mas com a confiança de quem foi recebido. Hebreus nos lembra que o trono diante do qual nos apresentamos não é um tribunal de condenação, mas um trono de graça, onde encontramos misericórdia e socorro no momento certo. O contraste entre os dois sacerdócios também lança luz sobre a natureza da aliança que Deus estabelece. A antiga aliança, baseada na lei, era escrita em tábuas de pedra e dependia da obediência humana. A nova aliança, anunciada por Jeremias e cumprida em Cristo, é escrita no coração. Não se trata mais de seguir regras externas, mas de uma transformação interna operada pelo Espírito. O sacerdócio de Cristo não apenas nos dá acesso a Deus, mas nos capacita a viver de acordo com sua vontade. Ele não é apenas nosso representante diante do Pai, é também o autor e consumador da nossa fé. Essa mudança de paradigma afeta até mesmo a forma como entendemos a santidade. Sob a lei, a santidade era algo a ser conquistado por meio de rituais e separação. Em Cristo, ela é um dom recebido pela fé. Não somos santos porque nos esforçamos para ser perfeitos, mas porque fomos declarados santos por sua obra. Isso não elimina a responsabilidade de viver de maneira que agrade a Deus, mas muda o fundamento. Não é o medo do fracasso que nos motiva, mas o amor daquele que já nos aceitou. O sacerdócio de Melquisedeque, portanto, não é apenas um detalhe teológico, mas uma chave para compreender o coração de Deus. Ele revela um Deus que não se prende a sistemas humanos, que não se limita a uma tribo ou a uma nação, mas que age de maneira surpreendente, levantando um sacerdote rei em meio a um mundo caído. E, ao cumprir esse padrão em Cristo, Deus mostra que sua salvação não é um plano improvisado, mas uma obra cuidadosamente preparada desde a eternidade. Quando olhamos para Jesus como nosso sumo sacerdote, não vemos apenas um mediador, mas o próprio Deus conosco. Ele não está distante, observando de longe, está vivo, intercedendo por nós a cada instante. Sua presença não é temporária, como a dos sacerdotes levíticos, mas permanente. Ele não se cansa, não se distrai, não se esquece. E essa realidade deve moldar nossa esperança, não importa quão sombrios sejam os dias, não importa quão frágeis nos sintamos, temos um sacerdote que nunca nos abandona. A carta aos Hebreus termina com um chamado à perseverança, mas não como um fardo, e sim como uma resposta natural à grandeza do que Cristo fez. Se Ele é nosso sacerdote para sempre, então nossa fé não precisa ser sustentada por nossas próprias forças, mas pela sua fidelidade. Não corremos sozinhos, Ele corre conosco. Não lutamos sozinhos, Ele luta por nós. E, no final, não é nossa performance que nos garante a vitória, mas a obra perfeita daquele que se assentou à direita de Deus, tendo completado tudo o que era necessário para nos reconciliar com o Pai. Como se a salvação fosse algo frágil, que pudesse se desfazer a qualquer momento. Medimos nossa vida espiritual pelo pior momento da semana e imaginamos que Deus faz o mesmo. No entanto, Hebreus nos diz que Jesus mantém seu sacerdócio para sempre. Sua salvação não é sustentada pela sua consistência, mas pela constância de Cristo. O aperto dele não afrouxa, sua intercessão não se enfraquece. A sombra de Melquisedeque nos conduz a esse terreno firme, um sacerdote que vive eternamente, por isso, uma esperança que não se quebra sob o peso de nossas fraquezas. A verdade do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque fala diretamente à vida cotidiana da Igreja. Ela molda a maneira como respondemos ao fracasso, como suportamos o sofrimento, como atravessamos conflitos e como enxergamos nosso lugar no reino de Deus.
Toca as lutas comuns dos crentes que se reúnem semana após semana, muitas vezes carregando medos silenciosos e fardos ocultos. Quando você falha, lembre-se do sacerdócio dele. Para muitos cristãos, o fracasso parece definitivo. Uma palavra áspera, uma recaída em um pecado antigo, um dever negligenciado, e a reação instintiva é se afastar de Deus e de seu povo. Mas o Novo Testamento insiste: quando os crentes tropeçam, seu sacerdote não renuncia. Jesus não abandona seu papel por causa de sua fraqueza, ele assume esse papel em seu favor. Ele sempre vive para interceder por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Seu pecado é real, mas sua defesa também é. A resposta adequada ao fracasso não é fugir, mas correr em direção a ele. Quando sofre, lembre-se da justiça dele. Cristo nunca prometeu à sua igreja um caminho fácil, mas prometeu acesso. Seu sofrimento nos chama a nos achegarmos ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos auxílio no momento de necessidade. O sofrimento pode nos fazer questionar a justiça ou a atenção de Deus, mas a vida justa e a obra expiatória de Cristo garantem que nossa aproximação a Deus não é bloqueada. Ele vem até nós por meio de um sacerdote que foi tentado e provado, que conhece a fraqueza sem pecado, e que abre o caminho para a presença de Deus mesmo quando as circunstâncias permanecem difíceis. Quando enfrenta conflito, busque a justiça antes da paz. Em famílias, congregações e comunidades, a pressão muitas vezes recai sobre manter as coisas calmas e silenciosas. Mas uma paz sem justiça não passa de uma trégua, uma pausa nas hostilidades que deixa as injustiças intocadas. Por outro lado, a justiça sem misericórdia se transforma em crueldade, usando a verdade como arma em vez de palavra de cura. Cristo sustenta ambos perfeitamente, cheio de graça e verdade. Seu padrão chama a igreja a confrontar o pecado e a injustiça com humildade, buscando o que é certo de maneira que vise a restauração da comunhão, não apenas a vitória. Quando se sente pequeno, lembre-se do padrão de como Deus age. Ele sempre levantou testemunhas fora das linhas esperadas. Melquisedeque aparece antes de Levi. Ruth, a Moabita, entra na história antes de Davi, o rei. Os magos do Oriente chegam antes que os mestres da religião reconheçam a plenitude da vinda do Messias. A mulher samaritana em João 4 dá testemunho de Cristo antes que os discípulos o compreendam plenamente. O reino é maior do que nossas categorias. Então, quando você se sentir invisível ou desqualificado, lembre-se de que Deus se agrada em usar pessoas inesperadas em lugares inesperados para mostrar a suficiência de Cristo, o eterno sacerdote e rei. Desde um sacerdote silencioso em Gênesis até um juramento solene em um salmo, passando pela realidade cumprida em Hebreus, as Escrituras traçam uma linha ininterrupta de revelação. Enquanto Melquisedeque surge brevemente no palco como um mistério em Salém, um rei de justiça e paz, cuja história parece começar e terminar em poucas linhas, o Salmo 110 toma essa sombra e a liga a um Senhor vindouro que se assentará à direita de Deus e servirá como sacerdote para sempre. Hebreus, então, ergue o véu e nos mostra o quadro completo. Esse padrão sempre apontou para Jesus Cristo, nosso eterno sumo sacerdote. Melquisedeque era a sombra. Jesus é a substância. O que apareceu em Salém como um enigma agora se revela em plena luz, aquele que mantém seu sacerdócio para sempre e nos aproxima de Deus. Portanto, terminemos com uma oração. Pai, agradecemos por Jesus, nosso eterno sumo sacerdote. Obrigado porque seu sacrifício é único e suficiente, porque seu sangue verdadeiramente purifica, e porque nada precisa ser acrescentado à sua obra consumada. Obrigado porque sua intercessão é ininterrupta, porque mesmo quando somos fracos, distraídos ou duvidosos, ele continua a falar em nosso favor. Obrigado porque sua justiça é nossa paz, porque não comparecemos diante de ti com base em nosso próprio histórico, mas revestidos dele. Ensina-nos a andar em retidão, a amar a misericórdia e a caminhar humildemente contigo, assim como nos chamaste em Miqueias 6.8. Fortalece nossos lares com tua verdade e tua bondade. Onde houver divisão, cansaço e medo em nossas comunidades, firma nossa esperança unicamente em Cristo, até o dia em que a fé se torne visão e vejamos nosso sacerdote e rei face a face. Em nome de Jesus, amém. Se a palavra de Deus falou ao seu coração hoje, dê um passo simples de resposta.
faça uma pausa por um momento e deixe o que ouviu assentar em sua alma. Depois, se esta mensagem o ajudou a enxergar Jesus com mais clareza, curta este vídeo para que outros possam encontrá-lo mais facilmente e assine o canal para continuar caminhando conosco pelas Escrituras. Nos comentários, escreva 77 como declaração de fé: eu me coloco sob o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Compartilhe este ensino com um amigo, um familiar, um grupo de estudo bíblico ou alguém que você sabe que está faminto por entender como cada página das Escrituras aponta para Cristo. Obrigado por passar este tempo na palavra conosco hoje. Juntos, continuaremos abrindo a Bíblia, honrando sua autoridade e seguindo seu testemunho até Jesus. Permaneça perto dele. Permaneça humilde diante dele. Permaneça debaixo da bênção do nosso sacerdote e rei, que vive e intercede por você para sempre.